acompanhar. Versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Versículo 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Agora que a gente leu, eu queria orar com vocês pelo nosso tempo de reflexão. Senhor, obrigado pela Tua palavra, estamos diante dela, eu te peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que Teu Espírito Santo nos auxilie e nos ensine nesse momento. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Em 1971, um psicólogo chamado Philip Zimbardo, ele pegou alguns estudantes de uma universidade ali de Stanford e fez um experimento. Ele pegou alguns rapazes que eram comuns, eram rapazes saudáveis, eram rapazes que não tinham nenhum histórico de violência, e eles foram testados para saber se eles estavam aptos para participar do experimento. E no cara ou coroa, no sorteio, aquele psicólogo ele decidiu quem seria um guarda e quem seria um prisioneiro numa prisão falsa que foi montado no porão da universidade. Não era uma brincadeira de criança que ele estava fazendo, era um experimento de verdade. Os que foram sorteados ali como os prisioneiros, eles foram presos de verdade, nas próprias casas, numa manhã de domingo. Eles foram lá, algemados, foram fichados na delegacia, foram encapuzados e levados para uma cela. Os guardas, por outro lado, os guardas, receberam farda, receberam óculos escuros para poder esconder o olhar. Eles receberam um cacetete também e uma única instrução: mantenham a ordem na prisão. O experimento ele deveria durar por volta de 2 semanas. A verdade é que ele não durou nem 6 dias. Em poucas horas, aqueles mesmos rapazes que até a véspera do experimento eles dividiam o refeitório da faculdade, eles começaram a humilhar uns aos outros. Os guardas, eles começaram a negar comida, eles negaram sono, eles inventaram castigos cada vez mais cruéis só porque eles podiam, só porque eles tinham poder para fazer isso. E os prisioneiros, por outro lado, de tanto serem tratados como prisioneiros, eles começaram a se comportar como prisioneiros. Um deles teve até uma crise de choro que foi tão forte que ele precisou sair antes do fim do 2º dia daquele experimento. Mas talvez o detalhe mais assustador dessa história não seja necessariamente a crueldade dos guardas. É que, de fato, ninguém ali estava premeditando que seria cruel antes daquele porão, antes de entrar naquela prisão falsa. Ninguém estava esperando que aquilo fosse terminar dessa forma. Nem mesmo o próprio Zimbardo, o psicólogo que estava conduzindo. O próprio cientista, no comando, ele se envolveu tanto no papel de diretor da prisão que ele parou de enxergar o problema que estava embaixo do nariz dele ali. Foi só quando alguém que estava de fora do experimento chegou, viu o sistema ali acontecendo, ficou horrorizado com o que ele viu, e ele encerrou aquele experimento, foi interrompido. Anos depois, Zimbardo, psicólogo, ele resumiu a lição daquele experimento numa frase que ficou muito famosa. Ele disse: não é a maçã que estraga o barril, é o barril que estraga a maçã. Basta colocar gente boa dentro de um ambiente ruim, sem vigilância e sem nada de fora para poder se agarrar, que o desastre está quase garantido. Só que, ao entrar em contato com esse experimento, quanto mais eu pensava nessa história, menos essa conclusão do Zimbardo fazia sentido, menos me convencia. Ele disse aqui que a culpa foi do barril, que gente boa vira gente má quando o ambiente permite, quando o ambiente é mau.
Mas Jesus, ele já tinha resolvido essa discussão 2000 anos antes. Lá em Marcos 7 a gente pode ver um pouquinho disso. Acompanhem comigo. Eu me refiro àquele momento em que os fariseus eles estavam preocupados com o que entrava de fora pela boca, com os alimentos que eram puros e alimentos impuros. E Jesus, ao falar com esses fariseus, ele vai direto na raiz do problema. Ele diz: nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. O problema está no coração do homem que é pecaminoso. O que ele quis dizer basicamente aqui é que é do interior do coração dos homens que precedem os maus pensamentos, prostituições, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, a lista segue aí. Todos esses males prosseguem de dentro e contaminam o homem. Então não foi o porão daquela faculdade, não foi aquela prisão falsa em Stanford que fabricou a crueldade naqueles rapazes. O porão só tirou o freio que escondia o que já morava no coração de cada um deles. Um coração que é dominado pelo pecado. E foi exatamente isso que aconteceu naquelas igrejas que Judas está falando aqui. Os vigias da igreja adormeceram, ninguém mais prestava contas a ninguém, e o que apareceu naquela igreja não foi implantado de fora para dentro apenas. Foi o coração daqueles homens que não tinham o Espírito Santo e não tinham nenhum freio para agir. E é por isso que quando Judas vai se voltar agora para os crentes em Jesus Cristo, no início do verso 17, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, amados, ou, todavia, amados. Ele está falando com os verdadeiros crentes aqui agora. E a saída que ele está propondo para esses verdadeiros crentes não é simplesmente vigiar mais a porta da igreja, nem levantar muros mais altos para que não entrem esses falsos mestres. É, antes de tudo, guardar o coração por dentro. É edificar-se na fé, é orar no Espírito Santo, é permanecer no amor do nosso Deus. Nenhum sistema, meus irmãos, nenhuma vigilância, nenhuma estrutura de igreja sozinha, ela é capaz de guardar aquilo que só o Espírito de Deus é capaz de guardar. Percebam como ele começa esse verso 17. Ele começa com todavia, ou seja, ele está conectando alguma coisa que ele disse antes, com o que a gente viu na semana passada. A ideia dele aqui é contrastar tudo que ele já falou sobre os libertinos com a atitude que agora os cristãos deveriam tomar para não caírem na mesma situação dos libertinos. É como se ele dissesse para as pessoas num alerta: vocês, igreja, vocês não serão como eles se vocês escutarem a palavra de Deus, se vocês escutarem a palavra dos apóstolos. Judas, ele amava os crentes em Jesus, e ele não esconde isso nesse texto. Ele até chama esse povo de meus amados, né? E ele prossegue deixando muito claro aqui que também ele não está se incluindo entre os apóstolos, entre os 12. Isso é muito interessante. Ele não era um dos 12, mas mesmo sem ele ser um dos apóstolos, ele tinha autoridade para poder exortar os leitores a se recordarem do que a mensagem da verdade diz. Judas sabia que a verdade dos apóstolos carregava como se fosse um status de autoridade naquela época. Era como se fosse um selo de qualidade. Um selo que dizia: olha, aqui você pode confiar nessa informação. Aqui você vai encontrar verdades sendo ditas. Pode até ser que alguns daqueles irmãos dessa igreja entraram em contato com os apóstolos, ouviram eles em pessoa de verdade. Mas o apelo de Judas aqui é que eles guardem essas palavras. Eles guardem essas palavras para que eles não fiquem surpresos, nem desanimados quando surgirem falsos mestres. Vejam o que Jesus diz em Mateus 7 agora. Cuidado com os falsos mestres. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês
os reconhecerão. Às vezes, meus irmãos, a gente fica surpreso quando a gente vê pessoas por aí que até pareciam boas teologicamente, mas que cometem erros que vão de encontro ao Evangelho. Pessoas que até pareciam sensatas à primeira vista, mas que do nada aparecem com uma fala ou então com uma atitude que é muito contraditória ao Evangelho. E com a velocidade que a gente tem das notícias hoje, não nos faltam exemplos para a gente pensar nesse assunto. Nós devemos ficar atentos a isso. Nós não podemos ser passivos quanto a isso. Nós devemos continuar vigilantes sobre tudo que a gente está vendo e está ouvindo também. Quando alguém chegar para você e oferecer para você uma nova revelação dizendo que Deus te mandou contar algo novo, algo secreto, teste o que essa pessoa está dizendo nas Escrituras. Essa é uma ordem de Deus aos crentes. É bem possível que logo você descubra que essa nova revelação que essa pessoa está falando não passa de uma mentira. Judas ele vai se referir aos apóstolos como sendo de Jesus Cristo. Ele sabia e ele queria enfatizar que Jesus é o Senhor da glória. E lembrem-se, Judas era irmão de Jesus. E mesmo assim, mesmo ele sendo irmão de Jesus, de sangue, ele mantinha um respeito muito profundo com o seu Senhor. Muitos cristãos, hoje em dia, eles usam um tratamento até vulgar para falar de Jesus Cristo. Vocês já perceberam isso? Ou, no mínimo, então, desleixado. E a pergunta que fica para a gente é, como é que a gente tem tratado o nosso Senhor Jesus Cristo? Esse respeito que Judas está apresentando aqui com o irmão dele, quando ele fala, esse é o meu Senhor, deveria constranger a gente. Às vezes, a gente nem percebe os nossos desleixos, meus queridos. Às vezes, a gente se aproxima da palavra de Deus, faz as orações de formas desleixadas, mas que bom que Deus é misericordioso. Que bom que a gente tem o Espírito Santo também, que intercede por nós e traduz as nossas orações de um jeito que seja mais agradável a Deus. Peça a Deus que te mostre onde você tem sido desleixado. Peça ajuda para Ele. No verso 18, Judas pede que esses irmãos se lembrem do que os apóstolos disseram. Eles sabiam que naquela época viriam farsantes, negando a palavra de Deus. E aqui ele vai ecoar um ensino que a gente também encontra em 2 Pedro. Né? Eu falei na semana retrasada para vocês que 2 Pedro 2 e o livro de Judas são cartas muito similares. Elas têm escritos praticamente idênticos. Né? E é um alerta para que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões. Essa palavra aqui que aparece no texto, escarnecedores, zombadores, você sabe o que ela significa? Você já ouviu falar? O sentido que ele está trazendo aqui é de uma criança. É como se fosse uma criança que brinca, que zomba. É alguém que não leva nada a sério, que brinca zombando das coisas de Deus. E no caso aqui do livro de Judas, é bem possível que esse escárnio dos libertinos fosse contra a doutrina da graça de Cristo. A doutrina da graça de Cristo, que é o meio pelo qual nós vivemos uma vida santa nesse mundo. Meus irmãos, nós não deveríamos nos assustar ou então nos surpreender quando a gente vê no mundo de hoje mais e mais pessoas se levantando para poder zombar de Deus, escarnecer dele ou então rejeitar a sua palavra. Quem conhece a Bíblia realmente, de fato sabe que nós não podemos esperar que um dia o mundo inteiro se curve voluntariamente diante de Deus, como se ele tivesse um reverente temor a Deus. É esperado que o mundo pecaminoso esteja em pecado. A natureza humana ela é rebelde e ela é contra Deus e ela não se submete a eles, meus irmãos. Não é à toa que Paulo, quando ele escreve nos últimos tempos, a gente vai ter algumas pessoas que são caracterizadas por algumas coisas. Amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos. Essa é uma outra lista bem grande aí que aparece. Ou seja, para resumir, no coração deles não há nenhum terror do julgamento futuro que vai vir, nem também há uma esperança da vida eterna com o nosso Deus. Isso não existe para eles. Quando Judas ele diz que essas pessoas seguem os próprios desejos ímpios,
ele também está explicando que os apóstolos negaram a verdade do nosso Deus. Eles simplesmente não queriam Deus dizendo a forma como eles deveriam viver. Antes, eles queriam satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Mesmo que a palavra de Deus ali naquele momento condenasse o modo egoísta que eles estavam vivendo. Eu não sei se vocês já se depararam com alguém assim, mas em algumas conversas sobre a Bíblia com alguns amigos, alguns deles até ateus, eu já escutei coisas do tipo, olha, eu não me dou bem com a Bíblia porque eu tenho alguns problemas intelectuais com ela. É bem possível que esses problemas intelectuais que essa pessoa tinha com a Bíblia sejam a fachada para o que, na verdade, são problemas morais com a Bíblia. Porque, na verdade, a palavra de Deus contradiz o que ele estava fazendo. Porque a palavra de Deus diz que ele deveria fazer o contrário. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, essa não é uma tarefa que é fácil, até para nós, crentes. É difícil para nós também. Porque a única forma que a gente tem para poder conhecer mais profundamente a verdade do nosso Deus é obedecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. E isso requer sacrifício. E é importante a gente se lembrar porque os apóstolos disseram isso. A gente não pode se enganar. No final das contas, esses falsos mestres, eles querem dividir a igreja para poder conduzir as pessoas da comunhão da igreja para a falsa comunhão que eles têm. Mas afinal, o que esses falsos mestres falam? Qual que é o argumento deles? O apelo deles geralmente é bem assim, olha, nós temos aqui um conhecimento que é muito mais profundo da palavra. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Nós conhecemos muito melhor as profecias da vida cristã do que você. Nós te oferecemos aqui uma qualidade muito superior de religião, muito melhor do que você vê nas doutrinas bíblicas. Deixa eu dar alguns exemplos mais concretos do que esse aqui. É partindo dessa ideia, por exemplo, que nós somos contra o pensamento da Igreja Católica, que acredita numa revelação contínua. É por isso que nós somos contra também pastores que são carismáticos, que dizem ficar recebendo novas revelações de Deus, como se a salvação tivesse novas etapas a serem descobertas. É por isso que nós somos contra seitas que surgem dizendo que Deus mandou um anjo trazendo novas verdades. O islamismo, por exemplo, ele começou exatamente assim, com a aparição de um anjo a Maomé. O mormonismo não está de fora. A mesma coisa. O idealizador deles, o Joseph Smith, ele diz ter recebido uma visita de um anjo trazendo a verdade final para os santos nos últimos dias. E se a gente pensar em mais um pouco sobre isso, é por isso que a gente também é contra a profetisa Ellen White, que ensinou sobre Jesus entrar num santuário celestial para poder terminar o sacrifício dele, para poder terminar a purgação pelos nossos pecados, como se o sacrifício que ele fez na cruz não fosse suficiente. Gente, tudo isso tem uma coisa em comum. São novas revelações que tratam a palavra de Deus como sendo insuficiente. E é exatamente essa crítica que Judas está trazendo em sua carta. Esse é o argumento ao longo de toda a carta. Mas, voltando para o nosso texto, os falsos mestres, eles não apenas dividem a igreja com esse convite de ter uma nova revelação, eles também enganam a igreja. E a Bíblia diz que eles são sensuais e não têm o Espírito. Está marcado aí para vocês. A palavra sensuais aparece na Almeida Revista Atualizada. Uma vida sensual, meus irmãos, é basicamente o oposto de uma vida espiritual. E foi exatamente essa maneira que Paulo usou essa mesma palavra em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Nós já passamos por esses versos na nossa série em 1 Coríntios Maturidade. Faz um pouco de tempo, mas eu vou deixar aqui o slide para que vocês fiquem ele com pano de fundo aí. Mas os falsos mestres, eles não têm o Espírito. E se eles não têm o Espírito, é óbvio que eles vão funcionar no regime da carne, da impiedade.
Esse é o grande divisor de águas aqui que Judas está trazendo. Ele está dizendo, só existem duas maneiras de viver. Ou você é governado pelos seus sentidos e pelos seus impulsos, como a gente viu no sermão passado, como animais irracionais. Ou você então é governado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é governado por Cristo e é um servo dele. Só esses dois caminhos. Hoje em dia, boa parte das tragédias que a gente vê nas igrejas acontecem porque o povo de Deus ele não consegue discernir entre um ministério que não é pautado nas Escrituras e um ministério que é guiado pelo Espírito Santo. Tem muito espetáculo religioso por aí nas igrejas, deixando o povo de Deus apenas confuso. E como é que a gente pode discernir, então, para que a gente não seja enganado? A resposta é simples. Usando a palavra de Deus, que é capaz de discernir alma e espírito. Isso está lá em Hebreus 4:12. E também a gente tem que ficar atentos aos frutos que esse ministério em questão possui. E podem saber, meus irmãos, o ministério de um falso mestre, ele sempre vai buscar engrandecer homens. Ele sempre vai buscar trazer glória para homens. Mais poder, mais fama, mais posses. Esse é o tipo de coisa que eles querem. Já o verdadeiro ministério, em contrapartida, é muito mais parecido com as palavras de João Batista, que disse que ele cresça e eu diminua. É um ministério que busca glorificar a Deus, e apenas a Deus. Tem uma coisa aqui que a gente nunca pode perder de vista na nossa vida cristã. Nós nunca podemos nos estagnar no conhecimento do nosso Deus. E estagnar aqui, nesse caso, é a gente retroceder, a mesma coisa que voltar atrás. Pensem comigo agora. Nós temos nossas casas, certo? Graças a Deus, porque temos nossas casas. Não é verdade que a gente precisa ficar fazendo pequenas manutenções constantes para que a casa continue adequada para morar? Com a vida com Cristo, não é diferente. O tempo inteiro são necessários pequenos ajustes feitos através do Espírito Santo para que a gente seja edificado. A gente deve estar empenhado nessa obra. Primeiro na nossa vida individual, depois na nossa família e na nossa congregação também. O verso 20 vai mostrar para a gente onde está o verdadeiro fundamento da vida cristã. Na santíssima fé que temos. Aquela que foi entregue aos santos que vimos na mensagem passada. A nossa fé em Jesus, meus irmãos, é a base do nosso crescimento espiritual. É como se fosse a plataforma sobre a qual a gente pode crescer na vida com Deus. A gente depende inteiramente e somente do que Deus revelou em sua palavra. É de lá que a gente tem a nossa fonte. A Bíblia, meus irmãos, é certamente o centro do nosso crescimento espiritual. Vocês conhecem por aí algum crente que seja forte, que seja frutífero, que desconsidera a Bíblia? Não é possível. Não é possível que isso aconteça. Nós precisamos, meus irmãos, passar tempo diário em devoção ao nosso Deus, buscando a mente dele. E a gente deve fazer isso de uma forma que seja disciplinada, que seja regular. Só assim a gente vai entender o que a Bíblia diz, de fato. E nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a aprender com os chineses, por exemplo. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Um pregador chamado Watchman Nee, ou Nee, costumava ler o Novo Testamento uma vez por mês. Uma vez por mês ele lia o Novo Testamento inteiro. E os membros da igreja deles tinham um ditado que dizia bem assim: sem Bíblia, sem café da manhã. Se não tem Bíblia, não tem café da manhã. É de se imaginar, se a gente aplicasse esse ditado aqui no Brasil, teriam muitos crentes que iam ficar com fome porque pularam o café da manhã. Mas além da Bíblia, a gente também deve orar no Espírito. Bíblia e oração são componentes impulsionadores que Deus concedeu para a gente para que o nosso crescimento de fato aconteça. Uma coisa está casada com a outra, não tem como separar. Não dá só para ler a Bíblia e não orar.
o trabalho vai ficar incompleto. Nós lemos a palavra de Deus para aí sim poder crescer na fé, isso é verdade, a gente vê isso lá em Romanos, mas logo em seguida a gente também precisa usar essa fé que a gente aprendeu na Bíblia para poder falar com o nosso Deus, para poder conversar com o nosso Senhor, para a gente poder pedir para Ele as coisas segundo a vontade dEle. Mas também tem uma coisa especial aqui nesse verso. O que significa orar no Espírito? Significa orar de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito. Lá, 1 João, está no slide aí para vocês, 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Meus irmãos, a oração não é ter a nossa vontade feita lá no céu, é na verdade o contrário. É a vontade de Deus feita aqui na terra. E a boa notícia é que a gente também nunca ora sozinho, apesar de que a gente às vezes faça isso em solitude no nosso quarto, como Mateus recomenda. Mas a verdade é que nós sempre temos o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo é essa pessoa da Trindade que conhece muito bem a mente de Deus e que pode nos direcionar, e Ele pode nos dar sabedoria e o conhecimento a partir da palavra. É o Espírito que vai nos motivar a orar quando a gente estiver desanimado. É Ele que nos ajuda quando a gente não sabe nem o que falar diante de Deus. E esse processo de santificação, de ler a Bíblia no Espírito, pode passar, João, pode se tornar rotineiro. E é por isso que Judas ele vai acrescentar aqui no verso 21, dizendo, mantenham-se no amor de Deus. Percebam que ele disse, mantenham-se no amor de Deus. Ele não disse, mantenham-se salvos em Cristo. Porque ele já resolveu essa questão lá no versículo 1. Ele diz que nós somos guardados e amados por Deus. A salvação está na conta de Deus. Amar a Deus é muito mais do que desfrutar um simples sentimento que a gente possa sentir. É claro que, na medida que a gente cresce na graça de Deus, a gente vai experimentando mais comunhão e uma comunhão mais profunda com o nosso Pai. E a gente vive momentos, em consequência disso, em que Ele parece estar muito mais próximo, onde a gente se sente acolhido. A Bíblia, ela compara isso ao amor entre marido e mulher. Qualquer casal feliz pode afirmar que o amor, quando ele é desfrutado de uma forma correta, ele se aprofunda conforme os anos vão se passando. Mas é preciso muito mais do que sentimentos de êxtase para construir um casamento bem-sucedido. E no nosso caso aqui, uma vida cristã bem-sucedida. Também deve haver obediência, também deve haver cuidado mútuo. 1 João 2,5 diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E também a gente pode ver isso em João 15,10. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Nós crescemos, meus irmãos, no amor do nosso Deus, à medida que a gente ouve a sua palavra, à medida que a gente obedece mais e tem mais prazer em praticar a palavra de Deus. É assim que a gente se mantém no amor de Deus. Além disso, nós também devemos esperar que a misericórdia de Deus nos leve para a vida eterna. A gente deve manter os nossos olhos lá no céu, vivendo com base na promessa que Jesus Cristo nos fez, que Ele vai voltar para nos buscar. E, meus irmãos, aqui eu queria dividir com vocês uma coisa que me impactou enquanto eu escrevia essa mensagem. Enquanto eu escrevia, eu fiquei muito impactado, até emotivo, pensando como é fácil a gente perder de vista o grande dia. Como é fácil a gente se apegar ao que a gente constrói aqui na Terra. As nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos bens. Mas a gente não pode se esquecer que tudo isso vai passar. Tudo isso não vai ser mais nosso. A gente só está aqui de passagem.
Mas vai haver um grande dia, e esse é o motivo da nossa esperança, que Cristo vai voltar para buscar os seus, e nós vamos glorificar Ele para sempre lá no céu. Sem o grande dia, meus irmãos, sem essa espera que nós temos aqui na terra, a nossa fé não tem sentido. Nós estamos aqui porque confiamos na promessa de que o nosso Senhor vai voltar. Nós não podemos viver a nossa vida aqui como se isso não fosse uma realidade para nós. A gente não pode viver como se o Senhor não fosse voltar. Esse na verdade, deve ser o nosso encorajamento que a gente precisa para poder viver e nos manter puros em nosso coração também. Então, quando você se perguntar por que deve continuar mantendo o seu coração puro, se santificando, tenha isso em perspectiva. A volta de Jesus Cristo. Ele nos separou por um motivo. Ele nos santificou por um motivo. E o motivo final é para trazer glória ao seu nome. Então, até aqui, a gente falou um pouquinho do nosso proceder individual. Mas nós temos também que prestar atenção, não somente nós também devemos cuidar daqueles que são fisgados pelas falsas doutrinas. Aqueles que estão sendo influenciados pelos apóstatas. Judas aqui ele vai nos instruir a ter discernimento e também agir com base nesse discernimento. Nos próximos versos aqui, nos versículos 22 e 23, ele vai descrever diferentes grupos que precisam da nossa ajuda. São pelo menos 3 grupos. Tá? O primeiro deles, são o grupo das pessoas que duvidam. São as pessoas que estão vacilando. São as pessoas que estão instáveis. São pessoas que até são convertidas, mas que não estão firmes na fé. Essas pessoas precisam de ajuda, meus queridos. E olha, nós podemos ser essas pessoas também. Gente que precisa de ajuda. Gente que não está firme em Cristo. Não é uma realidade distante. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você é fortemente encorajado a procurar ajuda. E saiba que nessa comunidade aqui, há pessoas treinadas e disponíveis para poder te ajudar. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é ter misericórdia dessas pessoas. É demonstrar compaixão de fato. É procurar afastar essas pessoas da influência das falsas doutrinas. E essa não é uma tarefa fácil. É preciso ter muito amor e muita paciência nesses casos. Se você está em dúvida sobre como ajudar uma dessas pessoas, uma forma de poder afastá-la dos falsos mestres é exaltar tudo o que essa pessoa tem em Jesus Cristo. É você compartilhar do amor dele por elas de uma forma prática. Converse, escute, ore, ajude essa pessoa na vida comum. Fale da palavra de uma forma que seja tão empolgante para essa pessoa que ela perca o interesse nos ensinamentos dos falsos mestres. Se importe com essa pessoa. O segundo grupo são dos que eu estou chamando de queimados aqui. Aparentemente, nesse grupo estão aquelas pessoas que já deixaram a igreja saudável e agora estão na igreja ou então no grupo dos apóstatas. Né? São pessoas que precisam de resgate. Pense num trabalho de um bombeiro, por exemplo, que vai lá, entra nas chamas, na casa pegando fogo e resgata pessoas de grandes incêndios. São pessoas ali que precisam de resgate, assim como os anjos pegaram Ló no Antigo Testamento e tiraram ele de Sodoma, por exemplo. Às vezes é necessário a gente fazer o mesmo para poder resgatar crentes que são ignorantes e instáveis das garras desses falsos mestres. E agora o terceiro grupo. Esse é o que precisa de mais cautela, é o grupo dos perigosos. Comparado aos outros 2 grupos, esse é o grupo mais envolvido na doutrina dos falsos mestres. Parece que tem uma gradação que Judas estabelece aqui. Né? O primeiro é o menos envolvido, o segundo médio e agora ele vai para o mais envolvido. Esse grupo a gente deve oferecer ajuda também, sim, porque é a ordem que temos, mas isso deve ser feito com muito temor e muita cautela também. Por que cautela? Porque a gente tem que ter cuidado para nós mesmos não cairmos em uma armadilha. Quando um crente instável é capturado por uma falsa doutrina, a gente precisa ser muito cuidadoso no agir com ele, nessa ajuda que a gente está oferecendo. E ao tentar salvar essa pessoa, a gente tem que tomar cuidado para não acabar manchado também.
Pode passar, João. E aqui a gente vai chegar agora à última parte do nosso sermão de hoje, meus irmãos. Vocês devem lembrar que há 2 semanas eu falei para vocês, dando um spoiler, né, que a gente chegar no verso 24 dessa carta. Pois bem, a gente chegou, né? A gente ia chegar na parte que fala que Deus é poderoso para nos guardar de todo tropeço. Depois de tudo que a gente viu nessa carta agora, os falsos mestres que são denunciados, o alerta para a gente lembrar da palavra dos apóstolos, o convite para a gente se edificar na fé, da gente orar no Espírito, o chamado para a gente resgatar essas pessoas que precisam de ajuda, com toda compaixão, com toda cautela, essas pessoas que vacilam. Judas, ele não vai terminar a carta agora com uma ordem para as pessoas. Ele termina cantando. E isso tem um nome nas Escrituras. O nome disso é doxologia. Doxologia é uma palavra que vem do grego, que é doxa, que significa glória, e logos, que significa palavra. Literalmente, é uma palavra de glória. E o Novo Testamento chama assim essas explosões de louvor, que atribuem a Deus, num só fôlego, tudo o que Ele é e tudo o que Ele merece receber. Vocês vão encontrar outras doxologias também espalhadas em Efésios, Romanos, vai ter em Apocalipse também, e é quase sempre no mesmo lugar, é sempre no fim, depois de um argumento muito difícil. É como quem solta um suspiro de adoração, porque as palavras de instrução já não são mais suficientes, agora só resta adorar a Deus, agora só resta engrandecer o nome de Deus. E é assim que eu quero terminar com vocês hoje. Judas escreve: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Agora preste atenção numa coisa aqui, que é importante, porque isso muda muito a forma como a gente lê o fim dessa carta. Judas, ele não está falando aqui de perda de salvação, a possibilidade de um crente verdadeiro cair da família de Deus e perder a salvação. Não é isso que ele está dizendo. De novo, isso já foi resolvido no versículo 1, tenham isso em mente. Ele está dizendo que nós somos chamados e guardados por Deus. Não tem como perder salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa carta aqui é muito mais sobre a caminhada do crente com o Senhor Jesus Cristo. É sobre o perigo do crente se desviar e tropeçar no meio do caminho. Mas vejam como isso é bom ao mesmo tempo. Se a gente desobedece, a gente pode confessar o nosso pecado e receber o perdão de Deus. É o que diz 1 João 1,9. E se a gente também persistir na desobediência, Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos disciplinar com amor, assim como um pai disciplina o seu filho. Isso está lá em Hebreus 12 também. Ele jamais vai permitir, meus irmãos, que um dos seus se perca. Nunca. Foi por isso que a gente passou esse sermão inteiro falando sobre vigilância, sobre ter um coração guardado. Não é porque a nossa salvação esteja em risco, esteja em xeque, mas é porque a nossa caminhada, o nosso testemunho e a nossa alegria dependem disso. Vocês lembram do experimento na faculdade, né? A prisão de mentirinha que a gente viu lá no início do sermão. Nem o próprio cientista ele conseguiu se guardar sozinho. A boa notícia é que a gente não está caminhando por conta própria. Quem nos guarda é aquele que é poderoso. E para isso, ele também guardou outras pessoas ao longo da Escritura. E tem mais uma coisa. Deus é poderoso para poder nos apresentar com toda a exultação, imaculados diante da sua própria glória. Pensem no tamanho disso. Naquele grande dia, Jesus ele vai ter a alegria de apresentar a sua igreja diante do trono de Deus. E o propósito de tudo isso, de toda a nossa salvação, não é simplesmente nos livrar do inferno, apesar de que isso já é muito bom. O grande propósito, no final das contas, é que Deus seja glorificado por toda a eternidade. Hoje, a Igreja de Cristo vai ter manchas, ainda tem defeitos, ainda tropeça. Todos nós sabemos disso. Mas naquele dia, no grande dia, o povo de Deus vai ser irrepreensível. Satanás ele não vai achar nada em que ele possa nos acusar, porque a gente vai estar coberto pela justiça do próprio Cristo, para a glória de Deus. E é por isso que Judas vai fechar a carta bem assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém.
Essa foi uma carta que começou com algumas ordens, né? Mas aqui ela está acabando com louvor, com muita alegria. É uma alegria que vai atravessar a eternidade, meus irmãos. Seremos felizes com Cristo, por todas as eras, para sempre. Sabendo disso, meus irmãos, a gente tem um motivo muito forte agora para poder viver com Cristo e também obedecer a palavra dele. Para a gente pensar sobre como temos vivido nos nossos trabalhos, nas nossas casas, famílias, faculdades e escolas. Isso deve alegrar a gente. Saber que no final o nosso destino está garantido. A gente não precisa mais temer a morte, porque Cristo já venceu a morte. E quem crê nisso tem a salvação e tem a vida eterna. Isso deveria mudar a forma como a gente vive o nosso hoje. Eu queria orar com vocês agora, encerrando. Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos salvos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, santificou, nos guarda, nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos ajuda, mas também nos usa para poder resgatar outras pessoas, como quem resgata pessoas do fogo. Nos ajude, nos dê sabedoria, que possamos ser conselheiros, ombros amigos, pessoas que lembram a palavra do Senhor para aqueles que estão esquecidos, pessoas que ajudam de forma prática na vida comum aqueles que precisam. E, Senhor, se formos também essas pessoas que precisam de ajuda, nos ajude, nos dê forças para pedir ajuda. Através do Teu Espírito Santo, nos dê força, Senhor, para orar aquelas palavras que nem nós mesmos, às vezes, conseguimos falar. Nos ajuda, porque nós somos pecadores, falhos, e precisamos do Senhor. Obrigado pela salvação, e é nisso que nos alegramos. Em nome de Jesus. Amém.